Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos queridos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Dessa vez, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa vez, nós vamos estudar a Revista dos Jovens, tá ok? É o terceiro trimestre de 2022, a Revista dos Jovens Imitadores de Cristo. A lição de número 11, que diz: quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir a você que você se inscreva no canal, que você dê o like, certo? Mas muito like mesmo, e acione o sino das notificações, bem como compartilhe esse vídeo para muito mais pessoas, tá bom? Então, desde já, vamos agora iniciar definitivamente a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Então, gente, o resumo da nossa lição de número 11 diz o seguinte: resumo da lição: somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus é que podemos frutificar no reino de Deus. Tá? Esse é o resumo. Nós temos aqui o texto principal que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E o texto bíblico da lição de hoje diz o seguinte: João capítulo 15, do 1 ao 4, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então a vara que não dá fruto, limpa, né? Não está dando fruto, vamos limpar aqui para ver se ela dá mais frutos. E o versículo 3 diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então a salvação, introdução, né? A salvação é um processo de readequação da humanidade ao plano eterno de Deus. Então, gente, primeiramente para a gente discutir esse assunto da readequação da humanidade ao plano de Deus. A justificação e a doutrina da santificação, ela tem uma base, né, muito forte na questão da transformação, né, do arrependimento, da metanoia. Para que haja justificação, para que haja santificação, é necessário haver a metanoia, o arrependimento, né, no coração da pessoa. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma ação do Espírito Santo, né? Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, do castigo e do juízo. Então o Espírito Santo age no coração do homem, santificando, limpando, libertando, mudando os seus gostos, os seus desejos, sua forma de pensar, sua forma de ser. Então o Espírito Santo, ele atua na vida daquela pessoa que está passando por essa readequação. A palavra readequação. Não é simplesmente você colocar na cabeça: não, eu vou para a igreja agora, não, eu vou mudar. Não é simplesmente uma força que parte unicamente, entenda o que eu estou querendo dizer, unicamente da mente, do coração, do desejo, da vontade, melhor dizendo, né? Da vontade do ser humano. Não é simplesmente partir, não é algo que parte da vontade do ser humano, mas é algo realmente que está ligado à transformação por meio de uma ação sobrenatural. Então, além do esforço humano, nós temos uma ação sobrenatural na vida daquele que está sendo readequado, certo? Aos planos de Deus. Então, estamos apartados das bênçãos divinas por causa do pecado, da iniquidade, certo? Porém, Jesus, através do seu sacrifício, né? Através dele nos tornamos uma nova criatura e somos enxertados na videira verdadeira. Nós se tornamos uma nova criatura pelo poder do Espírito Santo, que transforma, que liberta, que dá vida, que faz realmente essa transformação, né? A metanoia na nossa vida. Então acontece essa metanoia e aí somos enxertados na videira,
verdadeira. O resultado foi nossa reabilitação ao caminho de uma vida boa, produtiva, significante para o reino de Deus, uma vida transformada, uma vida agora reta. Se antes nós roubávamos, como diz o apóstolo Paulo, hoje nós não roubamos mais, mas trabalhamos honestamente para pagar, para poder obter honestamente aquilo que desejamos ter. Então essa é a transformação que aconteceu na nossa vida, na sua vida, na minha vida, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, nosso primeiro ponto aqui da nossa revista, e eu desde já quero aqui abençoar cada jovem em nome do Senhor Jesus que está assistindo, cada irmão, cada professor. Deus abençoe sua vida, certo? Trabalhei com jovens há muito tempo, agora trabalho com adultos, mas por muito tempo trabalhei com jovens na Escola Bíblica Dominical e Deus tem realmente é uma bênção trabalhar com jovens, tá? Então vamos continuar a nossa lição desse domingo, né? A vinha e o grande vinhateiro. Esta é uma clássica imagem do relacionamento de Deus com seu povo, certo? Então essa imagem da vinha e do vinhateiro, que está descrito em João capítulo 15, é uma imagem de uma figura, de uma alegoria, né, que foi contada também no Antigo Testamento. Eu gostaria de mostrar para vocês Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito de sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fecho, e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, né? Porém, deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai vós, vos peço, entre mim e minha vinha. Que mais se podia eu fazer na minha vinha que eu não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, não, deu frutas bravas, uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer na minha vinha. Então, olha aí, no Antigo Testamento, Jesus falando com o povo de Israel, dizendo: olha, tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Olha aqui, olha o que está acontecendo com esta vinha, que deveria ter dado frutos bons e agora está dando fruto mau, né? Versículo 7 diz o seguinte: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o homem de Judá são as plantas das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, injustiça, e eis aqui clamor, né? Então, Deus queria ver uma coisa, estava vendo outra. No Antigo Testamento, Deus queria ver de Israel um povo que frutificasse, que desse frutos bons, mas nasceu foi uvas bravas, tá? Então, a figura que Jesus Cristo usa é sem dúvida muito semelhante a essas figuras que eu acabei de mostrar, né? Vou ler só esse capítulo mesmo, de Isaías capítulo 5, para mostrar para vocês que essa figura já da vinha e da comparação, né, de Israel com uma vinha que não deu certo, e agora Deus está dizendo: olha, eu vou tirar a sua sebe, né, para que não sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto. Eu vou dar ordem às nuvens para que não destile chuvas do céu. Então, maldições iriam cair sobre o povo de Israel, porque não estava frutificando, não estava nascendo frutos bons, eles não estavam praticando a justiça, tá? Então é exatamente nesse sentido também que nós estamos aqui falando dessa figura que Jesus está falando. Olha, eu sou a vinha, o meu pai é agricultor, foi ele que plantou a vinha, mas eu sou a vinha e vocês são os ramos. Então todo ramo que está em mim, este produz muito fruto. Por quê? Porque a seiva é boa. Não tem como o fruto, a seiva, o fruto, ou melhor dizendo, um ramo, produzir fruto ruim.
tem que produzir fruta boa. O que é que o fruto, ou melhor dizendo, o ramo, o que é que o ramo pode acontecer com o ramo? Que é exatamente isso que está no texto bíblico. Ele pode se tornar improdutivo. Aí, se ele se tornar improdutivo, ainda tem uma chance. Vamos agora limpar para que ele produza fruto. Se ele não produzir fruto, aí vamos lançar fora, né? Então, o texto bíblico que Jesus está falando fala exatamente do relacionamento que o cristão precisa ter com Jesus para que ele possa continuar dando fruto no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino produtivo. Nós que nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo para fazer a diferença, beleza? Sobre o cortes e a poda, né, que eu acabei de falar, João 15, é uma reflexão a respeito da necessidade individual de comprometimento com as múltiplas tarefas do reino de Deus. Fala de duas importantes questões nessa passagem de João, capítulo de número 15. Quais são essas questões? A primeira questão é da improdutividade. Então, a missão de proclamar o evangelho é enorme e a necessidade de colaboração com o plano de Deus é contínua. Então, não pode haver improdutividade. Nós temos que produzir fruto. E a segunda questão é exatamente a frutificação, né? Não podemos ser improdutivo e, consequentemente, nós precisamos frutificar, isto é, atuar significativamente no reino. É um imperativo. Quem assim não vive será cortado e lançado fora. Além disso, a atuação nas missões estabelecidas por Deus não são uma garantia de isenção de problemas ou uma carta branca para se fazer o que quer. Se os inúteis são cortados, numa clara associação ao discurso de João Batista, os cristãos produtivos e sadios, em algum momento de suas vidas, também precisarão passar por uma poda. Então a gente precisa sempre estar passando pela poda, sendo limpos, né? Essa limpeza ela tem que ser uma limpeza constante. Se você for ver aqui, por exemplo, na leitura bíblica que nós vimos aqui, está aqui, texto bíblico, o versículo de número 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, certo? Porém, apesar da palavra de Deus limpar, está sempre limpando, continuamente passando por essa poda, né? Jesus ele também explica que o cristão que mesmo esteja produzindo fruto, ele vai ter que ser limpo, né? Ele vai ter que ser limpo. De que forma? Limpo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem vai fazer esse processo de limpar esse fruto, esse ramo, para que esse ramo possa continuar produzindo fruto, certo? Mas, de acordo com o comentarista que está aqui, ele diz o seguinte: olha, mesmo os cristãos produtivos e sadios, em algum momento de suas vidas, precisarão passar por uma poda, uma limpeza espiritual, para que nos próximos ciclos de frutificação, na próxima missão para o reino, eles sejam mais produtivos e ricos em dons e talentos e mistérios, né? João 15, 2, João 15, 2 diz o seguinte: toda vara que está em mim, que não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dá fruto. Então, a que não dá fruto, a tira, e aquela que dá fruto, limpa, para que dê mais, né? Então, todos aqueles que estão no reino de Deus e que, mesmo que seja produtivo, continua passando pelo processo de purificação, né? E essa purificação ela acontece através da palavra, beleza? Para frente. Os princípios bíblicos como instrumentos de poda espiritual. Como podemos melhorar espiritualmente? De que forma podemos crescer e demonstrar maturidade diante de Deus? Através de uma vida adequada aos princípios das Sagradas Escrituras, certo? A Bíblia é nosso parâmetro de vida e estamos vivendo de acordo com o que ela aponta. Prosperaremos e crescemos livremente. Se em algum momento nos afastarmos do propósito divino, o Altíssimo, como bom agricultor e pai, nos poda pela exortação da palavra para que possamos viver em plenitude de sua vontade. Lembrando, olha aqui o texto de Tiago, capítulo 1, versículo número 22 ao 25. E sede cumpridores. Então, nós devemos estar sendo sempre cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Porque se alguém é ouvinte na palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho
o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vais, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, a exortação é como nós devemos, a pergunta foi essa, né? Como nós devemos melhorar espiritualmente? De que forma podemos demonstrar maturidade diante de Deus? Se nós formos, a resposta está aqui em Tiago 1, 22, 25. Se nós não formos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra de Deus. Porque é a palavra que, no final das contas, vai limpar. É ela que vai fazer a limpeza espiritual necessária para que nós possamos continuar produzindo frutos de acordo com João, capítulo 15, versículo de número 2, tá ok? Para frente. Princípios da comunhão. Quais são os princípios da comunhão? Primeiro, ter um relacionamento com Jesus, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não há vida fora de Jesus. É o que está em João, capítulo 5, versículo 15, versículo de número 4. Então, gente, nós precisamos ter um relacionamento sincero com Jesus, tá? Então, vamos continuar aqui a leitura. Afastados de Deus, todas as nossas ações são apenas fragmentos de indignidades, já que nós mesmo somos nada sem ele. Longe de Jesus, todas as nossas ações espelham apenas o pecado que reina nos corações daqueles que estão apartados do Pai. Se algo está sendo feito sob o pretexto de agradar a Deus e promove a mentira, a violência, a injustiça, isso jamais poderá associar ao bondoso Deus, se associar ao bondoso Deus, né? Não passa de uma espiritualidade morta e palavras vazias. Então, se você está fazendo alguma coisa para ser bom, porque assim, ó, quando Deus limpa, veja lá o texto bíblico que nós lemos de Isaías, né? Deus ele fala para Israel: olha, eu limpei vocês para que vocês produzissem frutos bons e vocês produziram frutos ruins. Então vai vir maldição sobre vocês. Então, se Deus está trabalhando, está fazendo com que a gente se torne pessoas boas por meio da palavra de Deus que nos limpa, para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, como é que nós vamos agora promover mentira, violência e injustiça, né? E é exatamente isso que aqui nós estamos estudando. Não dá certo. Não tem condição do cristão, ele recebendo ali a seiva que é boa do Espírito Santo, produzir frutos ruins. Se ele produzir fruto ruim, ele não faz parte da vida dele, ele não está em relacionamento com seu relacionamento com Jesus. Só está com relacionamento com Jesus de pé se estiver produzindo bons frutos, tá bom? Tiago capítulo 2, versículo 15 ao 18 diz assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé e as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, tá? Então, não é simplesmente, gente, o reino de Deus, o evangelho é muito prático. Você demonstra o fruto de maneira prática, através das boas obras. As boas obras, ela é necessária na vida do cristão. Ela não salva, mas ela é um efeito da salvação, tá? Então, as boas novas é um efeito da salvação. Então, se você é uma pessoa, viu, meu querido, minha querida, se você é uma pessoa que está produzindo frutos ruins, você nem na videira está mais. Você poderia estar na videira sendo improdutivo, que aí o Senhor ainda dá uma chance, né? Vamos limpar, vamos ver aqui o que é vamos fazer aqui alguma coisa para esse ramo voltar a dar fruto. Se até aquele que está dando fruto, né, a palavra diz que o Senhor limpa para que produza mais frutos ainda. Então, gente, se você é um improdutivo, você corre um sério risco de você ser retirado da videira. Agora, você produzir um fruto ruim, aí o negócio já pegou. Realmente você já quer dizer isso, que você não faz parte realmente do reino de Deus.
Isso não significa dizer que você não faz parte da videira, porque a videira é boa, a seiva é boa e não tem condição de você produzir frutos ruins participando dessa vinha, né? Não tem como você praticar coisas ruins participando dessa vinha. Em segundo lugar, a comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino. Ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma exigência prévia para qualquer atuação no reino. Sem Jesus, tudo o que fazemos não passa de futilidade. Rapidamente passa, o efeito é meramente ilusório. É nesses termos que Cristo declara, sem uma comunhão verdadeira com Ele, tudo o que fazemos redunda em nada. O que é que diz aí João 15,5? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não podem ter um relacionamento. Você não pode estar ligado à videira sem mim. Porque eu sou a videira. Tem que estar, né, ter esse relacionamento com Cristo para que vocês possam produzir bastante fruto. Então, deste modo, as ambições humanas serão postas de lado e podemos ver a glória de Deus em tudo o que fizermos. Não precisamos de ser super-heróis, basta uma vida de comunhão com o Pai para realizarmos as obras que Ele previamente sonhou para cada um de nós, tá? Ponto 3. A terrível condição de quem não permanece em comunhão. O que é que acontece? O que é que o texto lá de João 15 diz sobre aquele que não permanece? Será cortado e lançado no fogo, né? As pessoas procuram inúmeras formas de justificar uma suposta dignidade para merecer o reino de Deus, né? Boas ações, abstinência de bebidas alcoólicas, todas essas coisas que no fundo não vai dizer se você é um salvo ou não. Embora seja muito bom que você não beba bebida alcoólica, que você faça as doações financeiras, que você pratique boas ações. Mas você precisa, na verdade, segundo o texto bíblico, ter um relacionamento sincero com Cristo, tá? Então, só um relacionamento sincero com Cristo é que pode livrar você da condenação. Diante desse fato, por que as pessoas procuram tanto outros subterfúgios e não Cristo? Porque a comunhão com o Salvador exige confronto diário dos nossos pecados. Precisa uma mudança radical, que é provocada pelo Espírito Santo. Precisa de uma luta contra a sua própria carne, porque existe uma luta entre a carne e o Espírito, para que você não faça aquilo que é bom. Existe uma luta em você mesmo, que o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, isso não faço, porque aquilo que de bom que eu quero fazer não faço, porque por causa do pecado que habita em mim. Ele diz, graças a Deus por causa de Cristo Jesus, tá? Então, nós precisamos estar em Cristo. A nossa comunhão tem que ser com Cristo. O nosso relacionamento tem que ser com Cristo. Se não acontecer esse relacionamento, se nós formos improdutivos, será cortado e lançado no fogo. Os impactos da comunhão. A comunhão com Jesus implica em adequação à palavra. Vivemos num tempo muito difícil, onde multidões de pessoas querem Cristo, mas rejeitam as escrituras que eu anuncio. Os indivíduos professam publicamente uma suposta fé em Cristo, porém, no cotidiano de suas vidas, eles desrespeitam continuamente os princípios e os valores do reino de Deus, contradizem a Bíblia e seus atos e falas públicas, tá? Então tem que haver uma adequação. A palavra de Deus não é só falar a palavra de Deus, você tem que viver. Você tem que demonstrar. Você tem que demonstrar com o fruto, com a vida, com as práticas, aquilo que você é. A gente já leu Tiago, né? Nós temos que, se você diz, olha, nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que ajudar os necessitados, mas se você não ajuda, se você não estende a mão, se você não contribui, se você libera a pessoa com fome, diz, vamos fazer uma oração aqui, libera a pessoa com fome. Tiago está dizendo, você não está praticando a verdadeira religião, tá? Você não está realmente produzindo fruto. Você pode ser lançado fora. Você tem que se adequar à palavra. E se adequar à palavra é ouvir a palavra e praticar, como a gente já vem falando bastante. Espero que você esteja ouvindo essa palavra, porque Deus está falando com você, tá bom?
Eu trouxe aqui alguns textos bíblicos que falam sobre a palavra, né? A necessidade que nós temos de permanecer na palavra. Então Jesus dizia, pois, João 8, 31 e 32 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceis em mim, ou nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Mateus 7, 24 e 27, acho muito interessante essa palavra. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhar-o-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correr os rios, soprar os ventos, e combater aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu as chuvas, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, estamos diante de dois homens, um sensato e um insensato. O sensato que edifica sua casa sobre a rocha, e Jesus diz que esses são aqueles que ouvem a minha palavra e pratica, né? Tiago já dizia, olha, quem ouve, quem não que apenas ouve, mas não pratica, esse não vai prosperar. Esse não vai ser bem sucedido no que fizer. Você quer ser bem sucedido, quer prosperar, quer frutificar, você precisa edificar sua casa sobre a rocha, que é ouvir a palavra e praticar. Porque se você não fizer isso, você será um insensato. A sua casa vai cair, porque você vai edificar a sua casa sobre a areia. Que é são exatamente aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não pratica. Se não ouve a palavra e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia, que vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, combateram a casa e caiu. E foi grande a sua queda, a sua ruína, a sua destruição. Tá? Então, quem está na videira e não frutifica, não está na palavra, não está sendo limpo pela palavra e não frutifica, é improdutivo, vai ser arrancado e vai ser lançado fora. Né? Então, existe sim uma condenação para aqueles que são improdutivos, para aqueles que edificam a sua casa sobre areia, né? Não serão bem-sucedidos, tá bom? Como orar e ser respondido? Como orar e ser respondido, tá? A resposta está a essa questão pode nos servir como instrumento de aferição da espiritualidade de uma pessoa, assim como da sinceridade de um líder ou igreja. Multidões de pessoas estão lotando templos buscando a fórmula mágica. Peraí, vamos orar aqui para ficar rico, vamos orar aqui para poder ganhar dinheiro, vamos orar aqui para poder resolver um problema, vamos orar aqui para poder a gente ficar curado, ser curado de uma enfermidade, vamos orar de uma maneira mágica. Essas pessoas pensam, assim como um mágico em Atos, que podem comprar a bênção de Deus. Quanta heresia, quanta mentira. Jesus deixa bem claro em João 15,7 que o segredo para termos nossas orações respondidas de modo imediato é se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, para termos nossas orações respondidas, também precisamos orar segundo a vontade de Deus, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, como é que nós podemos ter as nossas orações respondidas? Se as nossas orações estiverem dentro da vontade de Deus. Por que nossas orações muitas vezes não são respondidas? Porque nossas orações estão fora da vontade de Deus. É apenas para satisfazer um interesse nosso. Então, quando a gente ora apenas para satisfazer um interesse nosso, nossas orações não são respondidas porque não estão de acordo com a palavra de Deus. Vocês lembram lá da oração de Jesus no jardim do Getsêmani? Quando Jesus estava orando e ele disse: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas antes, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Deus respondeu a oração de Jesus? Não, porque era a vontade de Deus que ele passasse pelo castigo, pela morte, por toda aquela situação danosa, destrutiva,
né, toda aquela desmoralização e fosse à cruz e morresse para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Era necessário isso assim acontecer. Então não vamos passar este cálice de você. Essa oração não será atendida porque não está em conformidade com a vontade de Deus, e Jesus sabia disso, porque Jesus ele dizia assim na oração: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E assim deve ser a oração do cristão. Senhor, seja feito como o Senhor quer, tá? Como deve ser então a oração? Eu trouxe aqui diversos textos bíblicos para entendermos um pouquinho sobre a oração. Um pouquinho, tá, meu querido? Vamos lá. Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas e com ações de graça apresente seus pedidos a Deus. Então a oração para poder receber o alívio da ansiedade. Então aqui é a oração para receber o alívio da ansiedade. Tiago 5,16 diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo poderosa e eficaz. É poderosa em seus efeitos, né? Outro texto, outra tradução diz. Então, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Isso aqui é a oração da cura interior. É a oração do perdão, é a oração da cura da alma, né? Orar uns pelos outros e se perdoar. Confessar os pecados aos outros, se perdoar, orar para ser curado. Então você quer ser curado do seu coração? Perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe aquele que te fez mal e ore para que você seja curado. Mateus 6, 7, 8 diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então é a oração sem repetição. Tá? Mateus 7, 7 a 8 diz: peço e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que recebe, pede e recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então bata, insista, porque a porta vai se abrir. Não é só pedir uma vez, não. Quantas vezes tu orou, irmão? Não, eu orei só uma vez e depois abandonei, não fui mais atrás daquilo. Então você está errado. É para bater, é para pedir, é para buscar. É isso que o texto bíblico está ensinando. Que nós precisamos orar insistentemente, como diz Lucas 18, versículo 1 e 8, sobre a parábola do juiz iníquo, né? E da viúva que chegava importunando ele, dizendo: resolve a minha causa. E ele disse: olha, eu sei que eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém, mas como essa viúva, ela está me aborrecendo, vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Aí Jesus ele ensina o seguinte, olha, ele ensina o seguinte: ouça o que diz o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, que pede, que clama? Isso não é vã repetição. Isso aqui é insistência em oração. É você clamar e clamar até receber, tá? Que também vai na mesma linha. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente, ou orem sem cessar. João 14, 13 a 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Como é que nós devemos orar? Em nome de Jesus. Vai aprendendo aí, tá? 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos, sem ira e sem discussão. Como é que deve ser o estado de coração daquele que está orando? Sem ira e sem discussões. Como é que deve ser o estado de coração de quem ora? Sem ira e sem discussões. Ore dessa forma e tuas orações serão atendidas. E para a gente concluir, João 15, 7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão tudo o que quiserem e será concedido. Então a verdadeira marca de um cristão, para a gente já pertinho aqui de concluir, tá? Um cristão não pode ser alguém inútil. Deus não nos vocacionou para uma existência limitada. O que o Criador deseja para nós é uma vida frutífera, produtora de bênção para outros e para nós. Precisamos ser fruto de bênção para o próximo, irmão.
Lembramos-nos desse simples princípio que pode ser extraído da imagem da vinha, do vinhateiro e dos ramos. O fruto produzido pelo ramo conectado à vinha nunca beneficia diretamente o ramo, mas quem dele se alimentará. Não somos salvos por uma existência egoísta, somos enxertados em Cristo para servirmos aos outros, crendo que assim nossas vidas atingem o potencial máximo para o qual elas foram criadas. Então isso aqui, gente, a gente precisa entender. Nós estamos aqui para servir o próximo, para poder frutificar na vida do próximo, não frutificar para nós mesmos, mas para frutificar na vida do próximo. Essa é a nossa missão. Então a vocação cristã tem um propósito, a nossa ligação com Jesus. Tal comunhão tem como finalidade restaurar nosso estado eterno que foi perdido com a desobediência no Éden. Então, gente, para a gente concluir a nossa aula, nós aqui fomos levados pela palavra de Deus a viver um relacionamento com o Criador. Estamos aqui para viver um relacionamento com Deus. Estar enxertado na videira é ter relacionamento com Jesus. E para nós termos um relacionamento com Jesus, nós precisamos estar na palavra. Se vós estiveres em mim, se eu estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem e será feito. Jesus, ele falou, né? Então nós precisamos estar nele para que as coisas sejam feitas, para que as nossas orações sejam atendidas. Nós precisamos estar frutificando. E a palavra do Senhor diz que ele ainda limpa cada vez mais pela palavra para que nós possamos frutificar cada vez mais. Porque a nossa religião, ela não pode ser uma religião falsa, que apenas fala com palavras, mas que o testemunho não acompanha, né? Nós precisamos melhorar essa nossa situação e precisamos demonstrar que realmente estamos em Cristo, estamos na videira, que estamos realmente frutificando, e essa frutificação, ela acontece por meio do fruto, que são as nossas boas obras. Então frutifique, essa é a palavra de Deus para você, jovem. Frutifique na sua vida de cristão. Você que está aí solteiro, frutifique cada vez mais e faça a obra do Senhor para que Deus possa abençoar você e todos aqueles que estejam perto de você, tá bom? Desde já eu quero aqui agradecer a você por ter acompanhado essa lição. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e até a próxima aula, se Deus quiser.